Um assassinato transforma uma cidade antes cheia de vida em uma cidade fantasma. O caso nunca foi resolvido e até hoje não se sabe quem é o assassino, qual foi a arma do crime e qual foi o motivo. E é assim que começa The Paynes Creek Killings. Então se acomoda aí, prepara sua mente. Eu sou o Cyprus e vem comigo resolver o misterioso caso de The Paynes Creek Killings. The Paynes Creek Killings é um jogo de investigação no qual você controla a jornalista Janet Kelly, que recebeu o trabalho de investigar o caso não solucionado de Vivian Roberts, esposa do ex-prefeito da cidade de Paynes Creek. Toda a história do jogo é construída através de documentos que você vai encontrando espalhados ao redor da cidade, enquanto você vai explorando aquele vilarejo abandonado. Então toda a sua investigação se baseia nos mais diversos diários, jornais e documentos que você acaba encontrando. E além disso, você tem uma câmera para registrar todo o seu processo. Você consegue tirar foto de absolutamente qualquer coisa que você quiser para documentar tudo e fazer a investigação do seu jeito. Eu joguei esse jogo em live, zerei ele em live, então se você quiser dar uma olhada aí, ele tá salvo lá no canal, o link tá aí embaixo para você dar uma passada lá e dar uma olhada. E eu fiz as minhas anotações à parte, né, separadas do jogo, e que deu um documento de 26 páginas, para vocês terem uma ideia de quão complexo é esse jogo. Então, eu organizei todas essas informações que eu peguei e eu trouxe aqui para vocês de uma forma mais explicada possível. E se você quiser jogar por sua conta, você vai achar mais detalhes além dos que eu vou falar nesse vídeo. A partir de agora, eu vou contar toda a história do jogo, todo o plot dele. Então, se você não jogou, se você quer jogar, se você está interessado, se você está jogando ainda e não terminou, eu recomendo que você pause aqui agora esse vídeo, termine o jogo e depois volte aqui para entender melhor toda essa história, caso você não tenha entendido ainda. Se você não quer jogar, se você está curioso demais e não quer perder tempo, continue aqui e você vai ver toda essa história se desenrolar agora. Então eu vou resumir aqui toda a minha investigação de 26 páginas da melhor forma possível. Então eu vou focar somente nas informações mais relevantes de todo o plot do jogo. Bom, para falar da história desse jogo, a gente tem que dividir ela em duas partes, mais precisamente em 2 anos específicos, que são os anos-chave, que acontecem os principais eventos do jogo. Então vamos começar com 1975. 75 não é exatamente o início de toda a história. Ele é o ano que acontece o principal evento que acaba levando todo o restante da história. Tudo começa de fato em 20 de novembro de 1972, quando Sophia Miller chega à mansão do casal Vivian e Charles Roberts, o prefeito e a esposa, e a gente está investigando o assassinato. Sophia Miller chegou para ser contratada como uma empregada e ela foi recomendada pelo padre Matthew Brooks, que era o padre da cidade. Ele dizia que ela era sua prima e que ela era perfeita para esse trabalho. No final de 1974, Vivian deu à luz a Tricia Roberts, só que ela teve algumas complicações durante o parto e acabou tendo que ficar internada. E além das complicações do parto, ela ficou internada também por motivos de colapso nervoso. E quem ficou responsável por cuidar dela era o médico da família e também da cidade, o Dr. Henry Johnson. Devido a essas complicações no parto que Vivian teve, ela nunca mais poderia ter filhos, o que foi um problema para Magdalene Roberts, sogra dela, mãe de Charles, que sempre quis ter um filho homem para dar continuidade à linhagem ali da família Roberts. E isso acabava dando uma certa pressão ali para cima de Vivian, né? Porque ela só tinha uma filha menina e a sogra queria um filho homem. E, né, naquela época ali, 75, isso era um pouco importante demais. Tanto é que foi esse o fato, toda essa pressão psicológica para cima de Vivian, que fez ela ficar internada por colapsos nervosos. No meio desse tempo em que ela estava internada no hospital, ela ficou vários meses internada, o Charles acaba tendo um caso com Sophia. E resultado desse caso é um filho. Ele decide nomear Vincent. A Dorothy, que era a empregada mais antiga da mansão e também a chefe das empregadas, ela sabia da gravidez de Sophia e sabia que não era possível esconder aquilo por muito tempo.
Então acabou hospedando a Sofia na casa dela durante um período para que ela conseguisse ter o bebê, chamando a menor atenção possível. E Dorothy também avisou Magdalene sobre o filho de Charles, o Vincent. E a Magdalene só não ficou puta com o Charles porque tinha nascido um filho homem. E era exatamente o que ela queria para continuar a linhagem da família, né? Então ela queria dar uma chance pro garoto crescer e ser o novo herdeiro da família. Porém, ela decidiu visitar o Charles para decidir o que ia fazer sobre esse assunto. E ela sabia que se esse caso viesse a público, ia arruinar a carreira política do Charles. E é o que ela não queria. O detalhe é que não demorou muito para Vivian acabar descobrindo do caso e do filho fora do casamento. Mas mesmo ela ficando muito puta sobre essa situação toda, ela decidiu não terminar o casamento e continuar com Charles. Afinal, ela era a esposa do prefeito, então ela tinha ali um status que ela queria manter. Fora que ela influenciava muita coisa na cidade, né? Ela financiava o hospital, tinha vários programas ali e até uma fundação no nome dela, usando, né, a riqueza que ela conseguiu, se casando com Charles e tendo a vida política do marido. Então ela era muito bem vista na cidade e tinha um status muito elevado por causa de toda a influência que ela tinha, e ela não queria abandonar isso tudo terminando o casamento. Só que a Vivian informou ao Dr. Henry Johnson, que ela considerava até um amigo próximo, imagino, por ser médico da família e ela poder confiar nele. Ela informou o Dr. Henry Johnson sobre a Sofia, o caso dela com Charles e sobre Vincent. O Dr. Henry Johnson então ele sugeriu que ela convencesse a Sofia a deixar a cidade junto com o Vincent, com uma desculpa de proteger a si mesma e até a Trisha. Mas eu acredito que depois de ler todos os documentos lá do jogo, é que ele fez isso só para proteger o capital ali que a Vivian investia no hospital e que ele desviava pro bolso dele. Então, tendo em vista essa sugestão do Dr. Henry Johnson, o Dr. Henry Johnson e o Andrew Reed, que era o jardineiro da mansão e um dos empregados mais antigos da casa, eles foram confrontar a Sofia próximo a um poço que havia nos fundos da mansão, para tentar convencer ela ali de sair da cidade e tudo mais. O problema é que dessa conversa acabou saindo uma briga, e dessa briga aconteceu um acidente em que Sofia caiu e bateu a cabeça no poço, quebrou o pescoço e morreu. A Vivian, então, no meio do desespero ali, mandou o Andrew se livrar do corpo e dar um jeito no bebê, que estava vivo ainda. Mas dar um jeito no bebê, sumir com ele, fazer alguma coisa. E a partir dali os três juraram que nunca mais iam tocar naquele assunto e falar com ninguém sobre aquilo. O problema é que Magdalene sabia demais. Ela sabia de Sofia, ela sabia de Vincent, e ela não ia demorar para descobrir sobre o sumiço da Sofia repentino, sobre o assassinato dela. Então, aproveitando a visita de Magdalene ao casal, Vivian, com a ajuda ali do Dr. Henry Johnson, resolvem dar um jeito nessa situação, fazer uma queima de arquivos, né? E o Dr. Henry Johnson faz uma receita ali, triplicando uma dose de um remédio que Magdalene já tomava e que essa dose ia ser fatal para qualquer pessoa que fosse tomar. Então estava bem instruído ali e só deveria ser ministrado o remédio para Magdalene. E foi o que foi feito. Na manhã do dia 26 de agosto de 1975, a Magdalene foi encontrada morta em sua cama. O Dr. Henry Johnson foi acionado pela família para verificar a situação e foi ele que escreveu o laudo de óbito de Magdalene, forjando uma parada cardíaca. 1995, a chacina. Vários anos se passam impunes, sem ninguém suspeitar do desaparecimento de Sofia, sem ninguém suspeitar da morte de Magdalene, e a gente chega no próximo bloco de eventos que tem o seu fim em 1995. Novamente, várias coisas aconteceram antes de 1995, até os eventos principais, que trouxe você como jogador a investigar todo esse mistério.
Só que as coisas aqui são um pouquinho complexas de se entender. E é nessa época que a história de alguns personagens começa a se interligar ali. Mas basicamente, o personagem mais importante de toda essa jornada é Scott Brooks, o filho adotivo do padre Matthew Brooks. Tudo começa quando Andrew Reed, que era supervisor do Scott, o Scott trabalhava na mansão, ele estava murmurando sobre Sofia, dizendo que sentia muito, enquanto ele estava bêbado. Ele tinha um sério problema com bebidas. Ele murmurava sobre Sofia, sentindo que sentia muito e tudo mais. E o Scott cuidava dele, fazia o trabalho para ele de vez em quando, enquanto ele estava bêbado. Ele acaba ficando curioso sobre essa tal Sofia. Nunca tinha ouvido falar e resolveu investigar um pouco mais e descobrir um pouco mais sobre quem era essa tal Sofia. Ele começa a perguntar para os funcionários da mansão, que só diziam que ela tinha sido uma empregada, mas que tinha sumido da cidade, tinha saído. O problema foi quando ele resolveu perguntar para Vivian sobre essa Sofia. E ela desvia do assunto e ficar de olho no Scott, né, com medo dele saber coisa demais. E além disso, a Vivian por algum motivo já não gostava muito do Scott assim. Ela sempre desconfiava dele e até proibia o relacionamento que tinha com Trisha. Mas era mais ali alegando que a filha dela merecia coisa melhor, um homem muito melhor do que o Scott. Só que os dois, eles sempre se encontravam de um jeito ou de outro, escondidos ali de qualquer jeito. E essa proibição acabava prejudicando o relacionamento de Trisha com a própria mãe, já que ela não achava justo ela dizer que o Scott não era o suficiente para ela. A tensão das duas aumentou muito mais quando Vivian demitiu Scott do emprego dele. E o motivo dessa demissão era porque ele estava chegando atrasado e tinha alguns comportamentos suspeitos. Um dia o Scott acabou salvando a vida do Andrew numa tentativa de suicídio que ele teve. Ele tinha muitos problemas psicológicos como depressão, tinha algumas alucinações de vez em quando, tomava medicação para tentar controlar isso, só que ele vivia tentando se matar de vez em quando. E o Scott, numa dessas vezes, acabou salvando a vida de Andrew. E nesse momento, enquanto Scott visitava Andrew no hospital, ele acabou revelando toda a verdade sobre Sofia, contou a história do que aconteceu, de como ela morreu e o que foi feito. E ele entregou o bebê, o Vincent, para o padre Calvin, um antigo padre da cidade, para dar um jeito na criança. O Scott então ele continua suas investigações sobre Sofia, ainda mais com essas informações novas agora, e durante as suas investigações ele acaba pegando uma foto de um álbum de Dorothy e faz ele correr atrás de descobrir sobre o próprio passado dele. Ele interroga o padre Matthew sobre o passado dele, só que o padre vivia desviando do assunto, nunca queria revelar nada, e isso só foi aumentando a curiosidade do Scott e também piorando o relacionamento entre o Scott e o padre Matthew. O Scott resolve ir até o orfanato de onde ele veio, procurando documentos ali sobre ele, com o nome dele, mas ele não encontra registro nenhum. Só que o Scott acaba achando cartas ali do padre Calvin e ele liga os pontos, principalmente com a foto que ele pegou do álbum da Dorothy e com uma manta que ele tinha guardada num baú de coisas que ele tinha quando criança. Na foto a gente consegue ver Sofia com um bebê no colo envolvido numa manta, que é a mesma manta que Scott tinha guardado desde criança. E aí a gente acaba descobrindo que na verdade Scott Brooks é Vincent, filho de Sofia com Charles Roberts. E isso é um choque enorme para ele, ainda mais que ele descobre que ele estava tendo um relacionamento com a própria irmã Trisha. O Scott, sabendo disso, vai até o Andrew só para fechar de vez essas pontas soltas e revelar para Andrew que ele era Vincent, que ele era o garoto que ele entregou para o padre Calvin. E depois, já sem muita ideia do que fazer, ele revelou tudo para o padre Matthew. Contou tudo o que descobriu sobre ele ser Vincent, sobre a morte de Sofia, sobre os envolvidos, contou tudo o que sabia. Algum tempo se passa, alguns meses, e começa a acontecer uma série de mortes na cidade. O primeiro encontrado morto foi Andrew Reed. Ele estava dentro da sua casa, incendiada, e o corpo completamente carbonizado. Alguns dias depois, o Dr. Henry Johnson foi encontrado morto dentro de um carro afundado no lago da cidade.
já morto há mais ou menos uns 10 a 15 dias. Na noite do assassinato de Vivian Roberts, o Scott foi visto com ela horas antes, muito provavelmente confrontando ela sobre toda a verdade que tinha descoberto, e por isso ele acabou sendo tomado como o principal suspeito do assassinato. O corpo de Vivian foi encontrado em frente aos portões da mansão, no dia 20 de julho de 1995, às 7 horas da manhã, por uma das empregadas, e Scott acabou sendo preso no mesmo dia. Nunca foi encontrada a arma do crime. Toda vez que ele era perguntado, Scott negava o assassinato, negava que tinha matado Vivian, e depois de algumas semanas preso, ele acabou sendo solto por falta de evidências. Porém, uma semana depois de ser solto, ele foi encontrado morto, a facadas, na rua da mansão. A Tricia, que não sabia nada sobre Scott ser Vincent, nessa época estava internada no hospital da cidade por colapsos nervosos, depois que a mãe foi morta e que Scott, que ela tanto amava, estava sendo acusado de assassino da própria mãe. Depois que ela descobriu que Scott foi morto, ela sobe até o telhado do hospital e tira a sua própria vida. Charles então acaba sozinho, sem filha, sem filho, sem esposa, tudo por consequência de uma traição que aconteceu em 1974. O karma veio pesado para ele. E assim ficou o caso. Sem culpados, sem arma do crime, sem solução. E agora chegou a hora de revelar o mistério desse caso não solucionado. Se você ficou aqui, já aproveita, deixa o like, deixa um comentário do que você está achando até o momento. Compartilha para os seus amigos, se inscreve e ativa as notificações aí, porque esse vídeo deu um trabalhão para fazer. Mas você não tem, deu um trabalhão para fazer, não tem ideia, você não tem ideia, que deu um trabalho, é muito, não é pouco não, é muito trabalho, deu muito trabalho. Então, por favor, deixa seu like aí, se inscreve que você vai ajudar demais e eu vou saber que vocês gostaram do conteúdo. Então, vamos para a solução. Lembra que eu disse que o Scott revelou tudo pro Padre Matthew? Uma coisa que eu não disse é que, na verdade, o Padre Matthew ele amava Sophia Miller. E Sophia não era prima dele. A verdade é que ele mentiu sobre Sophia ser prima dele lá em 1972. Os dois eram órfãos no mesmo orfanato e ele gostava dela desde sempre. Ele só queria que Sophia viesse para a cidade para ele ter um contato maior com ela. Então ele conseguiu esse emprego para ela só por causa disso. Porém, na época em que ela foi morta, ele estava fora da cidade. Ele ficou 6 meses fora numa missão de peregrinação da igreja e ele não estava presente no momento em que a Sophia teve o caso, que teve o filho e ela foi morta. Ele não presenciou nada disso. Ele não sabia de nada disso. Ele só achou que ela tinha abandonado a cidade sem dar aviso nenhum e acabou tentando superar a Sophia do coração dele. A única coisa que ele ficou sabendo foi que a Sophia teve um filho porque o Padre Calvin revelou isso para ele e o Padre Calvin disse que era dever dele cuidar do Vincent. Então o Padre Matthew foi lá e adotou o Vincent, renomeando ele como Scott Brooks. E é por isso que quando o Scott perguntava sobre o seu passado, ele sempre fugia do assunto. Ele não queria revelar que o Scott, na verdade, era filho do Charles, porque isso seria muito prejudicial para a carreira do Charles, de Vivian, e não era isso que ele queria. A igreja também recebia ajuda da família Roberts. Só que, quando o Scott revela tudo pro Padre Matthew, ele simplesmente entra num dilema. Ele, como religioso, sabia que ele deveria perdoar o acontecido, só que ele não conseguia. Num impulso de fúria, ele decide se vingar da morte de Sophia. A primeira coisa que ele faz é se encontrar com Andrew na casa dele, já sabendo de toda a verdade. E, durante a conversa, o mata a facadas. E, para encobrir os seus rastros, ele incendeia a casa de Andrew com o corpo lá dentro. Depois ele envia uma carta de ameaça anônima para o Dr. Henry Johnson, contando que ele sabia o que tinha feito e que era para ele se encontrar sozinho com ele à meia-noite no poço. E ele sabia qual poço ele estava falando. O Dr. Henry Johnson vai até o poço e lá ele se encontra com o padre e mata com machadadas. Um machado que ele conseguiu pegar da casa de Bernard, que é o mordomo
da família Roberts. E para fazer parecer que foi um acidente, ele joga o corpo do Dr. Henry Johnson dentro de um carro e dentro do lago. E por último, ele usou a mesma carta de ameaça que ele enviou para o Dr. Henry Johnson, só que dessa vez para Vivian Roberts. E ele faz a mesma coisa, mata Vivian a machadadas. Só que ele deu azar de que Scott foi visto por último com Vivian antes do assassinato dela. E sabendo que ele não era o assassino, ele fez de tudo para inocentar o filho, contratando até advogados caríssimos que ele não conseguiria pagar, só para ver o seu filho solto e uma semana depois assassinado. Mas aí fica a pergunta: quem é que matou Scott? E a resposta é Bernard. Bernard, o mordomo da família Roberts, amava Vivian e ele era fissurado nela, muito, tipo, muito mesmo. Então ele ficou muito puto quando o principal suspeito foi solto, né? Que na cabeça dele, Scott tinha matado e ponto, não tinha mais nenhuma outra alternativa. Ele tava tão puto de que Scott tinha sido solto, ele pegou uma das facas que ele tinha em casa e o matou com várias facadas no peito. E a gente sabe que ele é o culpado disso, porque lá na casa dele, no piso do escritório dele, tem um taco pregado no chão, ensanguentado. Quando a gente tira, a gente consegue ver a faca ensanguentada usada nesse crime. O problema é que ninguém nunca suspeitou dele, ninguém nunca descobriu sobre isso, e ele está impune até hoje sobre esse assassinato. Em 1997, um detetive particular é contratado para tentar resolver o caso de Vivian Roberts. O padre até tenta ludibriar ele, dando ali a entender que foi o Bernard que matou a Vivian. Só que o detetive acaba descobrindo a verdade e, por causa disso, ele é eliminado. E até hoje não se sabe o que aconteceu com o detetive. Muito provavelmente foi assassinado e o corpo dele deve ter sido jogado em algum lugar e a gente não sabe aonde. E a próxima a ser eliminada é justamente a jornalista Janet Kelly, que é a que nós jogadores controlamos. Depois que a gente escuta uma confissão do padre gravada, escondida no sótão secreto da igreja, Vivian came alone. Instead of feeling guilty, she called Sophia a bitch who destroyed everything she had. I didn't feel any sign of remorse, feeling of guilt, or repentance from her, so I gave her time to express herself. And then I killed her. Ele começa a perseguir a gente com um machado, justamente para matar a gente e continuar livre. E no meio da fuga, o fantasma de Sophia Miller aparece. Nossa, Sophia, obrigado. Que susto, sua puta. Ai, nossa, meu coração. E nos guia até o telhado do hospital. E lá ajuda a gente a sobreviver do ataque do padre. E agora? O que eu faço? Por favor, por favor. Nossa, eu desviei, ele morreu. A Sophia me puxou. Sophia me salvou. Ele morreu. Sophia é gente fina demais. O que resulta na morte dele e no fim do jogo. E essa é a solução do caso de assassinato de Vivian Roberts. Um padre que, em busca de vingança pelo assassinato de sua amada, resolve matar todos os envolvidos. E como diria Scooby-Doo, ele quase conseguiu se não fosse aquela jornalista intrometida. Oh meu Deus, é o Padre Matthew. E essa é a história de The Penn's Creek Killings, um jogo de investigação maravilhoso e muito pouco conhecido, um enredo riquíssimo, muito bem trabalhado, que eu só fiz um resumo aqui, tem muito mais coisa de fundo que eu deixei de falar, vale muito a pena ser jogado. Eu espero que você tenha gostado dessa história, deixa aí nos comentários o que você achou, qual você esperava que fosse a solução desse crime, e compartilha para aquele seu amigo que gosta ali de uma investigação, de um caso criminal. Muito obrigado pela presença e até a próxima teoria. Valeu. Deixa o like, isso aqui deu um trabalho do cão.
Uhum.